beleza? Aqui fala o professor Lohan de Biologia. E hoje nós vamos trabalhar duas questões referentes às cadeias e às teias alimentares. Assunto esse visto dentro da ecologia, assunto bem importante, cai demais nos vestibulares, então vale a pena a atenção de vocês. Vamos à nossa primeira questão. Questãozinha do Enem. Os parasitoides, misto de parasitas e predadores, são insetos diminutos que têm hábitos muito peculiares. Suas larvas podem se desenvolver dentro do corpo de outros organismos, como mostra a figura. A forma adulta se alimenta de pólen e açúcares. Em geral, cada parasitoide ataca hospedeiros de determinada espécie, e por isso esses organismos vêm sendo amplamente usados para o controle biológico de pragas agrícolas. E você tem a imagem, e ele faz o seguinte questionamento. A forma larval do parasitoide assume qual papel nessa cadeia alimentar? Bom, então, pessoal, vamos pegar a situação descrita aí no enunciado. Nós temos uma espécie de inseto. Essa espécie de inseto, ela passa por um estágio larval antes de chegar na fase adulta, bom? E aí o que é que vai acontecer, pessoal? Esse estágio larval dessa espécie de inseto se desenvolve dentro do corpo de lagartas. Então, a fase adulta, quando ela chega na cidade reprodutiva, as fêmeas e os machos, né, eles vão reproduzir, e aí as fêmeas, elas vão colocar os seus ovos dentro de uma espécie de lagarta, que vai ser, né, um hospedeiro, tá bom? Vai abrigar os ovos dessa espécie de inseto. Quando esses ovos, pessoal, eclodirem, vai originar a forma larval dessa espécie de inseto. Essas larvas, elas vão começar a se alimentar de tecidos da lagarta, bom? E aí, logicamente, vai acabar, né, matando essa lagarta, depois que a lagarta ela tem, né, o seu corpo servindo de alimento para as larvas elas vão sair do corpo da lagarta e vão estar prontas, né, para entrar na fase adulta e dar continuidade ao seu ciclo de vida. E ele quer saber qual é o papel da forma larval dessa espécie de inseto numa cadeia alimentar. E aí é bem simples, pessoal. É só você partir do seguinte raciocínio, ó. As lagartas, elas se alimentam de estruturas vegetais, né, principalmente das folhas de um vegetal. Então, as lagartas, elas são herbívoros. Bom, os vegetais em ecossistemas terrestres, como eles produzem o seu próprio alimento, eles ocupam o primeiro nível trófico da cadeia alimentar, que seria o nível trófico dos produtores, ou seja, os seres que produzem o seu próprio alimento, os chamados organismos autotróficos. Como a lagarta se alimenta de um produtor, então a lagarta na cadeia alimentar ela vai estar ocupando o nível trófico de um consumidor primário ou consumidor de primeira ordem. E as larvas do inseto, como elas se alimentam de tecidos da lagarta antes de chegar na fase adulta, então, no caso, essa forma larval do inseto vai estar atuando como consumidor secundário. Porque quem se alimenta de um consumidor primário vai ser considerado um consumidor secundário ou também chamado de consumidor de segunda ordem. E aí, se você conseguisse enxergar essa cadeia alimentar, né, facilmente você chegaria à alternativa correta. Vamos analisar uma por uma. Alternativa A fala que a forma larval vai atuar como consumidor primário, pois ataca diretamente uma espécie herbívora. Né? No caso, a lagarta é uma espécie herbívora, mas a larva, pessoal, ela não vai atuar como consumidor primário, ela vai atuar como consumidor secundário. Quem é o consumidor primário é a própria lagarta. Portanto, a alternativa A, incorreta. Alternativa B. A forma larval vai atuar como consumidor secundário, pois se alimenta diretamente dos tecidos da lagarta. A alternativa correta, pessoal, como a gente acabou de falar, né? A lagarta atua como consumidor primário porque se alimenta de vegetais. As formas larvais do inseto, como se alimentam diretamente da lagarta, que é um consumidor primário, ela vai estar atuando como consumidor secundário ou de segunda ordem. Então, a alternativa B seria a nossa alternativa correta. Alternativa C, organismo heterótrofo de primeira ordem, pois se alimenta de pólen na fase adulta. Organismo heterótrofo, pessoal, de primeira ordem seria sinônimo de consumidor primário. Então já começou errado a alternativa C, porque a forma larval vai atuar como consumidor secundário e não como consumidor primário. Quem atua como consumidor primário é a lagarta. Portanto, você já descartaria a alternativa C. Alternativa D, organismo heterótrofo de segunda ordem. Aí é sinônimo de consumidor secundário. Ok, até aí beleza. Pois apresenta o maior nível energético na cadeia. Bom, cuidado, tá, pessoal? Aí nós devemos lembrar
a transferência, o fluxo de energia de um nível trófico para o outro numa cadeia alimentar. Nós deveríamos lembrar que conforme a energia ela vai sendo passada de um nível trófico para o outro, ela vai diminuindo e não aumentando. Então, quem vai ter a maior disponibilidade energética numa cadeia alimentar vai ser sempre os produtores, porque eles produzem o seu próprio alimento. Então, eles vão ter a maior disponibilidade energética dentro de uma cadeia alimentar. Seguido do consumidor primário, que já pega uma energia menor do que a que tem no produtor. Depois, o consumidor secundário. Depois, o consumidor terciário. Então, conforme a energia vai sendo passada de um nível trófico para o outro, essa energia ela vai diminuindo. No caso, a forma larval, como ela é um consumidor secundário, ela já vai pegar uma quantidade de energia menor do que a que tem no consumidor primário, que é a lagarta, e menor do que a que tem no produtor, que seria um vegetal. Portanto, você iria descartar a alternativa D, estaria incorreta. E a alternativa E fala que a forma larval atuaria como decompositor, pois se alimenta de tecidos do interior do corpo da lagarta e a leva à morte. A explicação está correta, pessoal. Se alimenta de tecidos do interior do corpo da lagarta e a leva à morte. Ok, as formas larvais dos insetos realmente se alimentam de estruturas do corpo da lagarta. Porém, ela não vai atuar no nível trófico de decompositor. Os decompositores, pessoal, são representados principalmente pelas bactérias e os fungos que vivem no solo e se alimentam da matéria em decomposição, fazendo a reciclagem dos seres que morreram na natureza. Bom, e aí, no caso, a forma larval, ela não tem esse papel, o nível trófico que ela ocuparia seria o nível trófico de um consumidor secundário e não de um decompositor. A alternativa é incorreta, marcaríamos a alternativa B e vamos dando sequência. Mais uma questão do Enem, pessoal, que vai trazer a análise de uma charge. É uma conversa entre o Garfield e uma minhoca, onde o Garfield ele fala o seguinte, você vive debaixo da terra e come porcarias? E a minhoca responde, é isso aí. E o Garfield novamente, pergunta, e o que faz para conseguir comida? A minhoca fala, cavo. O Garfield fala, isso não é muito glamuroso. E aí a minhoca responde, mas é assim que ganho a sujeira de cada dia. Na charge, a arrogância do gato com relação ao comportamento alimentar da minhoca, do ponto de vista biológico, aí você vai ter as alternativas para serem analisadas. Então, dá para a gente perceber, pessoal, pela charge, que o Garfield ele fala com um tom de arrogância. O fato da minhoca ela ter que cavar para conseguir o seu próprio, a sua própria fonte de alimento. Ele fala, isso não é muito glamuroso. Então, desmerecendo o ato de cavar da minhoca para conseguir as suas fontes de alimento, tá bom? Então, isso do ponto de vista biológico, será que seria justificável? Será que não seria justificável? Então, vamos fazer a análise das alternativas para chegar à correta. Alternativa A, não se justifica, porque ambos, como consumidores, devem cavar diariamente o seu próprio alimento. E o cavar entre aspas, tá, pessoal? De cara, galera, a alternativa A, ela vai estar correta. Por que ela vai estar correta, Lohan? Porque, do ponto de vista biológico, pessoal, felinos, gatos e minhocas são consumidores. Só são consumidores de ordens diferentes, mas ambos atuam como consumidores. Não conseguem produzir o seu próprio alimento, tem que buscar de outras fontes. E aí, pessoal, todo organismo consumidor, todo ser consumidor, ele tem que se virar para conseguir o alimento dele. Eles têm que cavar. Olha o cavar entre aspas aí, Esse cavar entre aspas seria como se os seres consumidores eles tivessem que se virar, dar os seus pulos, buscar as suas fontes de nutrientes na natureza. E isso acontece tanto com o felino quanto com a minhoca, O felino, logicamente, ele não vai precisar cavar por vias de fato, como acontece com a minhoca, ela realmente cava porque ela se alimenta de partículas do solo. Mas o felino também ele tem o cavar dele. Qual é o cavar? Ele tem que dar os pulos dele para conseguir o alimento. Ele tem que se virar na natureza. Muitas vezes ele tem que subir em árvores, tem que subir em muros, tá certo? Para conseguir se alimentar de outros animais, de aves, de animais invertebrados, lagartixas, insetos, enfim. Então, do ponto de vista biológico, a arrogância do Garfield em relação à minhoca não se justifica, porque ambos são consumidores e ambos têm que dar os seus pulos, têm que ter o seu cavar na natureza para conseguir
o seu alimento. Então, de cara, a alternativa A já seria a nossa alternativa correta. Vamos ver porque as demais estão incorretas. A alternativa B é justificável, visto que o felino possui função superior à da minhoca no aterro alimentar. Pessoal, temos que parar com essa ideia de que existem hierarquias dentro de uma cadeia alimentar. Que um ser vivo, ou uma teia, né? Que um ser vivo é mais importante do que outro, de acordo com o nível trófico que ele ocupa. Isso não existe, pessoal, tá? O consumidor quaternário, que está no topo da cadeia alimentar, ele é tão importante para o equilíbrio de um ecossistema quanto o consumidor primário, que está lá na base da cadeia alimentar. Então, não existe esse nível hierárquico de um ser vivo ele ser mais importante do que outro, de acordo com o nível trófico que ele ocupa. Ambos vão ser importantes, tanto o felino quanto a minhoca, para o equilíbrio do ecossistema, dentro da natureza. Então, do ponto de vista ecológico, a importância é a mesma. E aí, a alternativa B, ela estaria incorreta. A alternativa C, não se justifica porque ambos são consumidores primários em uma teia alimentar. O consumidor primário, pessoal, ou de primeira ordem, ele se alimenta diretamente de um produtor. Tá? Você não vê, no caso, no ecossistema terrestre, ocupado por minhocas e por felinos, né? No caso, o gato aí, os principais produtores seriam os vegetais. Você não vê um gato ele se alimentando de partes vegetais. Os gatos eles se alimentam de outros animais. Então, um gato ele não vai ocupar um nível trófico de consumidor primário dentro de uma cadeia alimentar. E, portanto, a alternativa C estaria também incorreta. A alternativa D é justificável porque as minhocas, por se alimentarem de detritos, não participam das cadeias alimentares. Todo ser vivo, pessoal, ele está inserido dentro de uma cadeia alimentar. Tá bom? Isso não é diferente com as minhocas. Não é porque as minhocas elas se alimentam de partículas do solo que elas não estão inseridas dentro de uma cadeia alimentar. Tá certo? Até porque também as minhocas elas servem de alimentos para outros seres vivos. Então, logicamente que ela vai estar inserida dentro de uma cadeia alimentar ou de uma teia alimentar, sim. Né? E aí, a alternativa D, incorreta. E a alternativa E é justificável porque os vertebrados ocupam o topo das teias alimentares. Não é uma obrigatoriedade, pessoal. Nem todo animal vertebrado ocupa topo de cadeia alimentar. Nem todo vertebrado é um consumidor terciário, é um consumidor quaternário, é como acontece com os grandes predadores, né? Tá certo? Alguns animais vertebrados se alimentam de vegetais, por exemplo, né, são animais herbívoros, no caso, atuam como consumidor primário e atuaria na base da cadeia alimentar e não no topo. Então, não é uma obrigatoriedade. E ainda assim, que nós já tínhamos debatido, não é porque o animal ele ocupa, né, o topo da cadeia alimentar que ele tem uma importância maior do que outros seres, outros animais que ocupam a base da cadeia alimentar. Em termos ecológicos, a mesma importância. Então, a alternativa é também correta, ficaríamos com a alternativa A. Espero ter ajudado vocês, galera. Um forte abraço e até a próxima.